Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou trazer 4 informações para você que está pensando em começar a investir. Mas antes de ir para as informações, eu gostaria de pedir o seu like ao final desse vídeo e a sua inscrição caso o conteúdo seja relevante para você. Após isso, vamos para o que interessa. O que você precisa saber antes de começar a investir? Primeira coisa, pesquise como funciona o mercado. Pesquise os ativos que existem na Bolsa de Valores. Pesquise o que são ações, o que são fundos imobiliários, o que são ETFs, o que são os ativos também de renda fixa, LCI, LCA, debênture, CDB e os títulos do Tesouro. Aí sim, após fazer essa pesquisa e entender como funciona cada ativo e como funciona o mercado, você poderá iniciar. Após obter as informações e pesquisar como funciona o mercado, nós vamos para o nosso segundo ponto, que se trata da diversificação. E vamos fazer um parêntese aqui, separar diversificação de pulverização. Pulverização seria você ter R$ 500 para aportar e você distribuir em 10 ativos. Então você ficou com o seu recurso muito espalhado e que vai trazer um retorno muito pequeno por ativo. Já diversificar é você ter os mesmos R$ 500 e você investir no máximo em 4 ativos. E ali você estaria escolhendo 2 fundos imobiliários e 2 ações. Então, além de diversificar entre ativos, fundos e ações, você também tem que prestar atenção na diversificação por setor. Então, um exemplo, escolhi 2 fundos imobiliários. Eu vou escolher 2 Fiagro? Vou escolher 2 fundos de lajes comerciais? Vou escolher 2 fundos de galpões logísticos? Não, então eu tenho que escolher por setor. Então eu escolho um fundo de galpão logístico e escolho um fundo do agronegócio. Então já diversifiquei entre os fundos imobiliários. Da mesma forma acontece com as ações. Vou escolher minhas ações, vou escolher 2 ações do mesmo setor, um exemplo, 2 ações de telefonia. Entendeu? Então eu tenho que fazer essa separação. Então eu escolhi uma ação de telefonia e escolhi uma ação de elétrica. Ou para quem gosta do varejo, né? Eu mesmo estou fora, mas escolhi uma ação do varejo e escolho uma ação de telefonia. E aí você diversifica entre setores. Outra coisa que deve prestar atenção referente a fundos imobiliários são os fundos de tijolo. Exemplo, eu tenho um fundo de tijolo que é de galpão logístico. Mas quantos galpões esse fundo tem? Quantos inquilinos esse fundo tem? Isso também caracteriza a diversificação. Então, eu vou escolher um fundo que tenha vários ativos, vários imóveis, e que tenham vários clientes. Eu não posso escolher um fundo monoinquilino, porque o risco é muito alto. Então, o objetivo da diversificação é reduzir o risco. Após entender como funciona a diversificação, nós vamos para o nosso ponto 3, que é uma estratégia bem definida. Você deve ter uma estratégia de onde você quer chegar e o que você precisa fazer para alcançar esse objetivo. Eu falo objetivo financeiro. Vamos supor, eu quero alcançar no final do ano, em 12 meses, o patrimônio de R$ 5.000. Ou eu quero alcançar em um ano também uma renda passiva de R$ 35. Em 12 meses eu quero alcançar esse objetivo. Então você tem que ter isso definido para que você possa se disciplinar e saber o quanto você vai ter que aportar ali religiosamente todo mês, aquele valor exato e específico para alcançar o seu objetivo. E para isso nós temos ferramentas na internet. Eu vou trazer um exemplo aqui de uma calculadora, o nome dela é Mobius, tá na internet, onde você coloca ali os dados do que você vai ter que fazer para alcançar esse objetivo final. Eu vou pegar um exemplo aqui, eu fazer aqui no celular e vou estar compartilhando a minha tela com vocês. Então abrindo aqui o Mobilis, eu vou escolher a opção LCLCA, porque LCLCA é um ativo que ele é isento de imposto de renda, então não tem desconto daqueles 15% de imposto de renda, que é só para simulação, pessoal. Vou escolher a opção pré, onde eu vou estabelecer o percentual de juros que eu vou estar recebendo dos meus ativos, então eu vou simular algo real, um juro real que pode ser alcançado. Vou colocar aqui um valor inicial de R$ 500, então vou iniciar aqui na simulação meus investimentos como que meu aporte inicial vai ser de R$ 500 e também vou colocar aqui o meu aporte mensal. No meu aporte mensal eu vou colocar que eu vou aportar mensalmente R$ 360. É algo bem real de ser alcançado. E aqui eu coloco o prazo. O prazo eu vou colocar de um ano. Então, um ano para alcançar esse objetivo. Taxa de juros. Taxa de juros eu vou colocar de 10%. A Selic está 13,75%. Então, eu estou colocando uma taxa de juros de 10%. Existem vários fundos que pagam essa taxa e que pagam até a mais dessa taxa. E diversas ações também que alcançam esses 10% aqui tranquilo. Então, aqui eu vou na opção, vou em calcular. E aqui ele já me mostrou, com esses valores, e iniciando com o aporte inicial de R$ 500
e o aporte mensal de R$360, em um ano eu vou alcançar o valor bruto de R$ 5.064,59. O valor que eu tive que aportar, que eu tirei do meu bolso, foi de 4.820 e o valor de juros que me rendeu foi de R$ 244,59. Lá no final tem uma tabela que é bastante interessante. Essa tabela aqui ela demonstra quanto eu comecei a ganhar nos primeiros meses de renda passiva. Eu comecei a ganhar R$ 3,99 nessa simulação e ao final de 12 meses eu alcancei o valor de R$ 37,22. Então lembra lá quando eu falei que na renda passiva o alcance seria de R$ 35? Então aqui, com a ajuda dessa ferramenta, eu consigo traçar uma meta, um objetivo. Então vamos supor que eu queira R$ 10.000. Então eu venho aqui nessa plataforma, faço minha simulação, vejo quanto eu tenho que estar aportando mensalmente e aí eu sigo com essa meta de forma disciplinada para alcançar esse objetivo ao final. Então esse ponto é muito importante. Você tem que ter um objetivo. Não é simplesmente investir por investir. Não, eu quero investir, eu quero alcançar determinado valor, determinada renda passiva, e para isso eu vou ter que aportar religiosamente esses valores, mensalmente. Eu não posso esquecer. Então, às vezes, meu salário no trabalho não está dando, então eu vou ver uma questão de uma renda extra para tentar alcançar esse objetivo. E o quarto e último ponto é esse, é a questão de ter paciência. Você deve ser paciente, pois no início o retorno demora a vir. Demora a vir. Então você tem que ser paciente. É como se fosse pintar uma parede. Você passa uma mão de tinta e espera secar. Passa outra mão de tinta e espera secar. Quando você vai ver, a parede é toda pintada. Então, no investimento é assim. Então, tem que ter muita paciência. Outra coisa, não fique desesperado com as oscilações do mercado. Isso é normal. Lembre-se que o foco deve ser o longo prazo. Então a oscilação que teve hoje, ou então a oscilação que teve amanhã, isso não importa. Isso não importa. O que importa é meu foco no longo prazo, é se eu realmente estudei a empresa, se a empresa está sadia, se os balanços dela estão dentro do que eu busco. Então, quanto à oscilação diária, não se influencie por isso, pois ela pode trazer desespero e pode trazer também ganância. E esses sentimentos, assim, essas emoções, quando entram nessa situação do investimento, né, do investidor, acaba levando à perda. Ou pela ganância, dele achar que o ativo vai subir, 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 ele comprando o topo, e de repente o ativo despencar e ele perder dinheiro. E também na questão do desespero, você vê que o ativo está caindo, você vai lá, se desespera sem estudar o porquê está caindo, vende o ativo e de repente foi uma manobra ali das baleias e o ativo dispara e você também acaba perdendo dinheiro. Espero que, se esse vídeo agregou algo a você, deixe seu like, como eu pedi lá no início. Se inscreva no nosso canal está começando essa caminhada e espero que vocês acompanhem essa nossa caminhada. Agora precisa muito do seu apoio e esse seu apoio é a sua inscrição e é o seu like. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo!